Amados irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Quantos estão felizes aqui nesta bela manhã de sábado? Deixa eu ver as mãos, amém. Louvado seja Deus pela sua presença nesse recinto. Quero só justificar aqui o orador do dia 17, dia 16 e 17 do próximo final de semana. Pastor Nelson, por favor, por gentileza, deixa eu apresentar aqui já para você. Vem aqui, por gentileza, por favor. É o nosso presidente, pastor Nelson. Ele estará conosco no próximo final de semana, dia 16 e dia 17, em que nós estaremos finalizando o nosso programa de mordomia, né? Mordomo eficaz, tá? Esse é o orador do final de semana, tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Se você quiser falar alguma coisa aí, convidar os irmãos no próximo sábado, tá tudo bem? Não perca, faça planos, Deus vai fazer grandes milagres. Amém. Obrigado, senhor. Continuando a adoração ao nosso Deus, queria convidar você a ficar em pé e vamos cantar Ele Exaltado. O nosso Deus se faz presente aqui e Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Louve e adore a esse Deus. Vamos juntos, Ele é exaltado. Vamos juntos então? Ele é exaltado, cante. Ele exaltado, Rei exaltado. Exaltado para sempre, Exaltado seu nome, louvarei. Ele é Senhor, diga. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Vamos ouvir a igreja agora. Ele é exaltado. Mais uma vez. Ele é a igreja. Ele é o Senhor. Diga. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado. Amém? Vamos orar. Senhor, exaltamos o seu nome, o Rei do Universo, e aqui estamos para adorá-lo.
Nós vamos adorar o Senhor através dos hinos que cantamos. Nós vamos adorar o Senhor estudando a sua palavra. Vamos adorar o Senhor orando e também trazendo nossos dízimos e ofertas. Aceita a nossa adoração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Era uma igreja com 7 metros por 4 de largura. Uma igreja simples mesmo, de madeira, né? Foi nós, eu e meu pai, nossa família que construímos, de madeira ainda. Reunimos a comissão da igreja e quando planejamos construir a igreja de alvenaria. Só que até nesse período, ela passou mais ou menos 2 anos só no papel. E quando cheguei aqui, conhecendo a história, os planos, os projetos de oferecer melhor para Deus, eu apoiei esse projeto, comecei a incentivar os membros com a fidelidade. Nós acreditamos que a fidelidade a Deus é a razão de todas as vitórias. Quando o pastor trouxe, né, o projeto, para a gente sermos fiel a Deus nas nossas ofertas, que é o 10%, o segundo dízimo, né, de acordo com a Bíblia. Tinha os 10% que era o dízimo, né? Aí o segundo pacto eu fiz também, que era principalmente para a construção da igreja, né? Quando nós deixamos de, quem sabe, conseguir patrimônio materiais para nós e decidimos investir os nossos recursos que nós tínhamos, tirado da agricultura, da roça, como farinha, né? Como açaí, tucumã, que a gente tem essas frutas assim que a gente vende, as safras que tem do cupuaçu, e pegamos esse recurso e fomos investir na casa de Deus. 80% das famílias da igreja catou esse projeto. Foi quando começamos a ter recurso no caixa da igreja, foi quando eu, como liderança da igreja, passei a ver que esse sonho não ia ser só sonho, ia virar realidade. Porque no meio de uma floresta tem uma igreja, porque os membros estavam pensando em oferecer melhor para Deus. Não importa o lugar, Deus sempre merece o nosso melhor. Quando eu estava construindo a igreja, começando a construir, meus irmãos, nem todos estavam na igreja, né? Exclusivamente o Jonas, né? Mas todos eles já participavam da construção junto com a gente. Todos os momentos eles estavam conosco, tanto na tiração de areia, na tiração de madeira, no que nós precisávamos sempre foi pessoas que eu pude contar e posso contar até hoje com eles. E chegou um dia que nós ia para tirar essa areia, que a gente tinha que ir, né, pegar aqui esse garapé. E lá tem uma parte de um terreno do irmão que tem areia, ele tinha cedido essa areia para nós tirar para a construção da igreja. É que era nesse barquinho que ele estava carregando areia. Ia lá, pegava areia, jogava aqui no porão dele, botava e trazia, chegava aqui, carregava para cima. Aí cheguei em casa, tomei uma água e pulei no meu bote e fui para lá, para onde os meninos estavam tirando areia. Ele sacava ele e o Jonas dentro do buraco e colocava para cima e eu levantava na costa dos meninos, para eles carregarem para o motor. Aí quando eu escutei um estralo, né? Que foi uma pedra que desabou junto com o barro, quando pegou por cima das costas dele e quando quebrou a coluna dele. É uma das partes mais doloridas. Ele pediu que nós deixasse ele, que ele não sentia mais. Eu desci por trás dele, foi quando eu peguei pela roupa dele assim, né? Por trás, foi quando eu puxei ele, né, para cima, e o Sebastião e os outros pegaram e tiraram ele. Mesmo em meio ao sofrimento, como se Deus esclareasse a minha mente. Entendi. Que Deus tinha dado uma oportunidade para ele. Porque ele não estava na igreja. Aí quando foi no dia mesmo que ele entrou para a sala de cirurgia, aí que eu comecei a ver, né, que era um milagre que estava acontecendo. Deus deu o privilégio da vida para ele. E tinha um momento de arrependimento. Tinha um momento do perdão. Na realidade, quando aconteceu o acidente, eu pensei que tinha acabado ali, né? Entendeu? Mas não foi a vontade de Deus. O inimigo estava furioso. Ele não queria que a gente construísse esse templo para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Foi o momento que eu clamei ao Senhor. E eles continuaram a construir a igreja, mesmo com esse sofrimento, mesmo com Jonas, com essa situação.
A recompensa veio por Deus, como diz, a resposta das orações, a realização de um sonho, né? Que foi sonhado há 6 anos, 7 anos atrás. Aí passemos a ver o sonho realizado. Aí sim chegou o período da inauguração. Que eu vim para a inauguração, que eu tinha falado que eu ia me batizar na inauguração, entendeu? E vim, me batizei. E hoje a igreja está construída, a igreja praticamente tem tudo que uma igreja numa cidade grande tem. E os membros não falta nada, porque Deus tem sustentado cada um deles. Se a igrejinha não fosse fiel a Deus, não tinha como ter construído. Porque foi através da fidelidade, das nossas ofertas, que construímos a igreja. Estou feliz de ver a igreja pronta, meu irmão vivo também, graças a Deus. O milagre que aconteceu na minha vida não são poucos, são muitos, para mim estar até aqui, entendeu? Estou firme, entendeu? Estou aí na igreja, entendeu? Na luta. Tenho fé em Deus que vai dar certo. E eu ainda espero ter um milagre de eu voltar a andar. A história da igreja de Mirapinima é emocionante. Esse pequeno relato ele não está concluído, mas é uma história que fala de um milagre financeiro e também de um milagre, de um livramento, de salvação em todos os aspectos. Eu peço que vocês orem pelo Jonas. A história do Jonas é uma história impressionante e ela não termina aqui. Ela não é uma história só para ser contada, é uma história para ser vivida. E Deus tem feito milagres, irmão Didi. E a gente fica feliz, porque quando o pastor menciona que a fidelidade a Deus é a razão de todas as nossas vitórias, não tenha dúvidas. Eu preciso, inclusive, afirmar, o nosso presidente, pastor Nelson, esteve na inauguração desse templo, o pastor fez o batismo do Jonas. Queridos, essa igreja hoje, para que vocês tenham ideia, ela virou, irmã Adriana, meio que uma atração turística na comunidade. Os barcos param para visitar a igreja adventista, porque é uma comunidade simples. E um detalhe, me permitam dizer isso, eu sei que eu falo para um público adulto, e é um público adulto que me assiste. Essa igreja não recebeu nenhum tipo de auxílio financeiro, não recebeu, pastor Bonfim, nenhuma subvenção. Eles se recusaram a receber, essa é a verdade, porque eles acreditaram que Deus seria fiel para honrar o pacto que eles fizeram com Deus. E enquanto os irmãos estão vivendo em casas extremamente simples, se é que eu posso dizer assim, o templo do Senhor é o prédio mais bonito da comunidade. Então, louvado seja Deus por isso, e que esse exemplo, pastor Américo, possa nos servir de inspiração, para que realmente possamos ser fiéis a Deus, por amor e por gratidão, tendo certeza que quando fazemos o possível, o impossível Ele fará por nós. Amém? Nesse momento, teremos a oportunidade de adorar ao Senhor, através dos dízimos, pactos e ofertas. Você que nos assiste, você que acompanha essa live, também pode fazê-lo através do 7Me. Nossos queridos diáconos e diaconias estão autorizados a recolher as dádivas que foram trazidas ao altar do Senhor. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Vamos ouvir a igreja? Vamos ouvir, cante.
Toma, Senhor. Amém? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças. Eita! Bom dia, crianças. Hoje a nossa história, eu vou precisar de muita atenção de vocês. Nós vamos ter celebridades aqui conosco. Prestem muita atenção. Havia um homem que era conhecido como o pai da fé. Era um homem que andava muito com Deus, que conversava muito com Deus, que seguia o que Deus pedia. Quantos aqui tem papais que gostam de jogar bola? Levanta a mão. Que gostam de carros? Que gostam de cozinhar? É raro, mas acontece. Mas Abraão era um pai muito maravilhoso. Vocês querem conhecer Abraão? Abraão, pode vir aqui, Abraão e Sara. Abraão e Sara eram um casal muito temente a Deus. E Abraão fazia tudo o que Deus pedia. Shhh. Abraão está ali, ó, ele vai estar olhando vocês. Abraão e Sara eram muito importantes para a sua comunidade. E Abraão tinha um sonho de ter um filho. Cadê o filho dele? Está aqui. Isaac, vai lá, Isaac, com teus pais. Isaac significava riso. Isaac era um menino comportado. Isaac era um menino quieto. Isaac era um menino que fazia tudo para os seus pais. Trazia alegria para os seus pais. Era um santo. Isaac cuidava também do seu pai. Só que aí, antes, Sara não podia ter filhos. E eles oravam muito para ter o hoje Isaac. E quantos anos tinha Abraão? Peraí, uma falha técnica com o cajado do Abraão. 100 anos. 100 anos tinha Abraão. E olha só o que ele vai falar para vocês, ouçam. Vocês têm 100 anos, vocês são da minha descendência. Abraão, através da fé. A fé de Abraão. Essa fé tem que permanecer no coração de vocês da igreja. Abraão teve uma promessa de Cristo. Que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Quantos aqui já contaram as estrelas no céu? Segura aqui uma estrela aqui. Segura uma estrela.
Ele disse que seria como as estrelas do céu e a areia da praia. A gente não consegue contar, são muitas. E as descendências de Abraão somos nós. Abraão, ele foi um pai tão temente a Deus que Deus o abençoou ricamente. Vocês sabiam, pais e pães, que vocês receberam também a promessa de Cristo? Os seus pais são o sacerdote do lar. É aqueles que ficam responsáveis de trazer Deus para dentro do seu lar. E cada papai que está aqui com vocês, vocês sabiam que vocês são herança dos pais de vocês? Vocês são muito importantes para Deus e o papai de vocês é muito importante também para nós. Assim como Abraão foi o pai da fé, que os nossos papais também sejam nossos pais da fé. Crianças, Deus quer abençoar o nosso lar. Vocês são herança de Cristo nas suas famílias. E que possamos a cada dia honrar nosso pai, amar o nosso pai, porque ele também é um mordomo fiel, que segue as leis de Cristo e, é claro, é fiel aos seus mandamentos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Fechando os olhinhos, posição para a oração? Posição para a oração. Obrigado, meu Deus, por termos um pai que cuida de cada um de nós, que nos protege, que nos ama, e que possamos ser nosso pai por muito tempo. E muito obrigado, meu Deus, por ser o nosso pai celestial. O pai que sempre nos ama, que nos protege, que derrama muitas bênçãos sobre nossa família. Muito obrigado, Senhor, que cada criança aqui possa entender que Tu és um pai que podemos contar, é o nosso Salvador. E, Senhor, protege cada criança. Que Senhor habite cada lar, protegendo de todo mal, de todo perigo, que essas crianças possam crescer em estatura e graça perante Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos para nossos lugares agora, ouvir as histórias dos adultos. Criançada. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Continuando a adoração ao nosso Deus, queria te convidar nesse momento a voltar os seus pensamentos para a adoração a Deus. E esse é um momento especial, momento que você pode, quem sabe, trazer o seu pedido, ou quem sabe, trazer um agradecimento que você tem no seu coração para Deus nesse momento. Em Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que confiam nele. Com esses pensamentos, vamos cantar da bondade desse Deus. E esse Deus, ele está presente aqui nessa manhã, amém? E eu queria convidar você a ficar em pé. E à medida que a música for tocando, se você sentir no seu coração o desejo, venha até aqui à frente que nós vamos orar por você. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. 'Fiel em todo tempo, 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 'fiel em
és tão bom, com todo o fôlego que tem. Cante. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, na bondade. Bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A ti te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A igreja. És fiel em tudo. Amém? Se você tiver condições, vamos ajoelhar. Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso querido Deus e nosso Paizinho amado, nós te louvamos, Senhor, pela alegria e o privilégio que temos de entrar na tua presença mais uma vez em oração. E nós te louvamos porque, através do sangue precioso de Jesus, o Senhor pode nos receber, pode ouvir a nossa súplica. Nós louvamos o teu nome por ser um Deus bom, maravilhoso, grandioso. Nós te louvamos pelo teu amor que nunca desiste de nós. E nós te louvamos porque temos o privilégio de adorá-lo nesta manhã. Paizinho, aceita a nossa adoração, por favor. Entramos pelas portas dessa igreja nessa manhã, carregando as feridas que esse mundo de pecado nos traz. Carregando dor, sofrimento. Mas entramos aqui porque temos a certeza que estás aqui.
E a tua presença traz alívio, tua presença traz segurança, tua presença traz certeza, tua presença traz salvação. Teus filhinhos e filhinhas, ó Deus, saíram lá dos seus bancos de onde estavam sentados e vieram aqui à frente, entregando o coração ao Senhor, pedindo ao Senhor que toque em suas vidas. Vieram porque precisam do teu poder e da tua graça. Então, Paizinho querido, conforme apraz o teu coração, e segundo o amor que o Senhor tem para com cada um deles, toque nas suas vidas, e que seja feito conforme a tua graça. Vamos ouvir a tua palavra daqui a pouco, que o teu Espírito Santo se manifeste, que nós possamos ser abençoados com o conteúdo da tua palavra, possamos ser orientados, direcionados, para fazer tão somente a tua vontade. Para isso, unja os lábios e a mente do pastor Bonfim, para que ele seja um instrumento do Senhor para a mensagem desta manhã. Receba-nos na tua presença e haja em nossa vida conforme apraz o teu coração. Obrigado por ouvir esta oração e obrigado pela resposta a esta oração. Minha certeza e confiança é porque a tua palavra assim afirma que quando orarmos ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor vai responder a oração para que teu nome seja glorificado em Cristo. Por isso eu creio na resposta, porque eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Amém. Continuando a adoração ao nosso Deus, vamos nesse momento cantar a música tema desses nossos dias aqui, que nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre mordomia. E é importante lembrarmos que ser fiel a Deus porque Ele é bom conosco. Nós somos fiéis a Ele porque Ele já nos abençoou. Amém? E é isso que nós vamos cantar agora. Se você não sabe, aprenda conosco a cantar essa música. Amanhã nós cantaremos de novo e deixamos aqui uma deixa para convidar você para amanhã estar aqui também, para juntos continuarmos nessa programação tão linda e tão especial para nossas mentes, para os nossos corações. Então vamos juntos louvar Mordomo Eficaz. Pedir, dá-me a chance de retribuir. Quero que sejas Senhor da minha vida. Quero que todos possam ver o Senhor em mim. Em tudo que tenho, em tudo que faço, em qualquer situação. Quero ser um instrumento em tuas mãos. Quero ser um vaso de bênçãos, ser exemplo de tudo de bom que o Senhor faz. Ser um
Amém? Que Deus seja louvado, amém? Feliz sábado. Felicidade ou algo real, mas às vezes a vida nos trai, exila o sorriso, enfatiza o rancor. Mas apesar dos problemas, lembrar que não vai tardar, em breve diremos valeu esperar. Não importa se hoje ou quando será, dia em que Cristo irá retornar. Sei que aqui eu não quero ficar, não fui preparada pra ver tanta dor. Quero estar prevenida com o dobro do azeite, à espera do Pai. Sou escolhida, tenho um lar. Vou esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque, viver uma vida ao lado de Deus. Estou quase ouvindo a trombeta soar, já vejo um brilho envolvendo o céu. Sou escolhida e não vou desistir, estarei aguardando Jesus. Por isso eu vou esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando
uma vida ao lado de Deus. Amém. Deus seja louvado pela mensagem cantada pela Geisa. Eu queria apresentar para vocês o pastor Marcos Bonfim. Ele é o nosso líder de mordomia para a associação geral, para todo mundo. Imagina o corre-corre, o desafio, amigo. Prazer ter você aqui conosco do Brasil. Você ter uma agenda para a gente aqui, para trazer a palavra de Deus, para estar conosco. Deus seja louvado pela sua vinda, pela sua família. E que Deus te use e te abençoe aqui. Seja bem-vindo a Manaus. Você já conhece tudo, você é brasileiro, né? O pastor Marcos Bonfim é brasileiro, trabalha na divisão sul-americana. E você já está há quanto tempo lá nos Estados Unidos? Há 8 anos na Associação Geral, liderando aí a mordomia cristã para todo o mundo. Que Deus te abençoe, amigo. Que Deus te use. Seja bem-vindo. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia e começar uma jornada dentro das profecias que nos falam da breve volta de Jesus. Nós encontramos parte dessas profecias em Apocalipse capítulo 12, 13 e 14. Hoje, nosso foco, eu queria pedir que diminuísse o retorno. Pode quase tirar completamente o retorno aqui. Hoje o nosso foco vai ser Apocalipse capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, e a minha já está aqui aberta também, eu quero convidar você para curvar a sua cabeça e orar ao Senhor, pedindo a presença dEle sobre nós enquanto estudamos a sua palavra. Vamos orar? Senhor, estamos com a Bíblia aberta em nossas mãos. Ela é a palavra de Deus. Ela nos fala de coisas futuras, de coisas passadas, dos teus planos para a nossa vida, do teu amor por nós e do teu desejo de nos salvar. Mas ela também fala dos desafios que enfrentamos e que vamos enfrentar logo mais à nossa frente. Nós pedimos, Senhor, que nos abra o entendimento para podermos compreender aquilo que vamos ler e estudar. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós temos 3 blocos nesses 3 capítulos. Esses 3 capítulos do livro do Apocalipse, talvez se a gente diminuir um pouquinho mais o volume, a gente vai evitar a microfonia. Obrigado. Nesses 3 capítulos, nós temos o centro do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro do grande conflito. E o grande conflito é resumido no capítulo 12 de Apocalipse. Eu creio que você já está com a sua Bíblia aberta no capítulo 12. Quem são os participantes dessa história descrita no capítulo 12? Você vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, as 12 estrelas, e você vê essa mulher grávida, pronta para dar à luz um filho varão. Quando fala assim um filho varão, você já deve adivinhar quem é esse filho. Ela está pronta para dar à luz. Mas na frente dela, esperando ela dar à luz o filho varão, quem que está? Está o dragão. E você fica imaginando, quem que é esse dragão? E é claro que é um simbolismo. Porque não existe uma mulher vestida de sol. Nem existe uma mulher com a lua debaixo dos pés. Que tamanho que tinha que ser essa mulher para estar com a lua debaixo dos pés? Não existe isso. Isso me indica
que Apocalipse capítulo 12 é uma profecia simbólica, ela simboliza alguma coisa. Não tem mulher vestida de sol, não existe na vida real. Não tem mulher com a lua debaixo dos pés. E também não existe dragão. Alguém já viu algum dragão aqui? Além da sogra, desculpa. Desculpa. Alguém já viu dragão? A gente não existe dragão. Então, isso indica que essa profecia é uma profecia simbólica. O que esse dragão está para fazer? Esse dragão, eu estou resumindo o capítulo 12, porque o nosso foco será no capítulo 13. Então, escuta aqui, capítulo 12 é o grande conflito, o resumo geralzão do grande conflito. O capítulo 13 apresenta duas bestas, dois poderes, e o último, a segunda besta, é um poder que estará dominando um pouquinho antes da volta de Jesus. E o capítulo 14 diz o que a igreja deve fazer. O que eu e você devemos fazer. Nós não vamos falar muito sobre isso hoje, mas só resumindo para você, você já sabe, ali no capítulo 14, nós temos as 3 mensagens angélicas. Nós temos um anjo voando pelo meio do céu. Anjo simboliza um movimento. Esse anjo está voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para dar. A toda tribo, língua e povo. Esse anjo representa esse movimento dos 3 anjos. É o povo de Deus que é chamado para alertar ao mundo que é chegada a hora do juízo. E porque é chegada a hora do juízo de Deus, o povo precisa temer a Deus. O que significa temer a Deus? Numa frase só, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Não só guardar os mandamentos, amar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos é fácil. Amar a guarda dos mandamentos de Deus é impossível. A não ser que eu receba a transformação do Espírito Santo. Porque do meu coração mesmo, eu posso até guardar os mandamentos, mas não ter prazer. Eu pedi que abaixasse um pouquinho o volume. Mas eu não tenho naturalmente prazer na guarda dos mandamentos de Deus. Eu posso guardar o sábado, mas eu estou toda hora olhando no relógio para ver que hora que termina o sábado. Teve um pastor que me falou uma coisa muito interessante lá na Argentina. Ele disse assim: pastor, eu vou falar um negócio para você, e esse negócio determina de que lado a gente está. Ele falou assim: a pergunta é a seguinte: o que dá mais prazer para mim, o pôr do sol de começar o sábado ou o pôr do sol de terminar o sábado? O que você responde, hein? Não, não fala a resposta certa, fala a verdade. Pensa, no tempo do fim vão perecer os que não tiveram amor à verdade. Primeiro, verdade a meu respeito. Eu vou falar para você a minha resposta. Espero que você não conte para ninguém, eu só falo para você, não conto para ninguém. Mas sabe qual pôr do sol que me dá mais prazer? É o pôr do sol que termina o sábado. Qual que deveria me dar mais prazer? É o pôr do sol que começa o sábado. Oh Senhor, esse é o teu santo dia. Mas porque eu sou pecador, qual é o pôr do sol que me dá mais prazer? É o que termina, porque daí eu posso fazer o que eu quero, não o que Deus quer. E isso acontece porque eu sou pecador. Você está entendendo? É fácil você ser fiel para sua esposa. Difícil é você gostar de ser fiel. E temer a Deus é amar a fidelidade, não é só ser fiel. É amar os seus mandamentos. É aqueles que amam a vinda de Jesus, aguardam e amam a vinda de Jesus e amam guardar os seus mandamentos. Seu coração está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é temer a Deus.
E essa é a mensagem que nós somos chamados a dar ao mundo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Deus está chamando um povo para dar essa mensagem final, que é a mensagem dos 3 anjos. Mas nesse meio tempo, enquanto esse povo está se preparando para dar a mensagem, enquanto o povo está dando a mensagem, nós temos o desenvolvimento do Apocalipse capítulo 12. Quando você termina o Apocalipse capítulo 12 e é introduzido o capítulo 13, olha o capítulo 12, verso 17, o que diz assim: então o dragão se irou com a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Quem são o restante da descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu estou dando estudo bíblico para uma amiga nossa, lá de Recife. É um estudo bíblico virtual, né? Não é presencial, claro, eu não moro em Recife. E essa semana o estudo foi sobre o sábado. E eu tenho dito para ela, o povo de Deus não é uma igreja, uma placa de igreja. A vontade de Deus não é palavra de pastor. A vontade de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer quem que é o verdadeiro povo de Deus. E aqui está um verso da Bíblia que você quer identificar qual é o povo de Deus? Aqui está um dos versos. Apocalipse 12, 17. O dragão, o diabo, porque Apocalipse capítulo 12 identifica quem é o dragão. Você vai ver lá o capítulo 12, verso 9, fala quem que é o dragão. O dragão é o diabo, a antiga serpente, o enganador de todo mundo. Esse dragão está irado com quem? Com a mulher. Quem que é a mulher? Representa o povo de Deus, a mulher pura, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, as 12 estrelas, representando o apóstolo. Essa mulher, dentro dela que saiu Jesus, dentro do povo de Deus que saiu Jesus. O dragão estava pronto para destruir a mulher. Mas agora o dragão vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. Quem que são os descendentes da mulher? São todos aqueles que temem a Deus. Eu gostaria de dizer que são todos adventistas do 7º dia, mas não é verdade. Porque dentro de toda a igreja tem quem é e quem não é. Está todo mundo sentadinho aqui bonitinho, assistindo o culto, com a roupinha de igreja, tudo coisa mais linda. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. Não é aquele que apenas diz que é. Quem é e quem não é? É filho de Deus, aquele que vai à presença de Deus cada manhã, para dizer para Deus, não quão bonito ele é, não quão linda ela é, mas como pecador, como pecadora você. Estou aqui porque eu sou pecador. Eu quero que o Senhor me limpe, que o Senhor me purifique. No outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Porque Deus, Jesus não veio buscar justos. Jesus veio buscar pecadores. Jesus falou, sãos não precisam de médico. E o grande problema descrito lá na mensagem da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, é o povo que diz, rico estou e de nada tenho falta, mas você nem sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. E se eu chego para Deus e não tenho pecado para confessar, isso é um sintoma muito perigoso para a minha vida espiritual. Porque se eu não tenho pecado para confessar, é porque eu acho que eu sou grande coisa. Que lindo cristão que eu sou pastor da igreja, trabalho na associação geral. Imagina que coisa mais, que maravilha, que santidade. E não tem pecado para confessar? Então o que diz João para essa pessoa? Se alguém diz que não tem pecado, que coisa que é? É mentiroso e nele não está a verdade. Então eu preciso ir ao Senhor cada manhã, não como adventista, não como pastor, não como obreiro da igreja, não como diretor disso, diretor daquilo, mas como que coisa? Pecador. Senhor, estou aqui porque sou pecador, preciso da graça de Jesus. Esse é o evangelho eterno que é para ser pregado. Evangelho eterno diz que
há salvação para pecador. Pecadores podem ser salvos. Só pecadores podem ser salvos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra daqueles dois que estavam no templo e um falou assim: Senhor, eu agradeço ao Senhor porque eu não sou como essas outras pessoas. Eu agradeço ao Senhor porque sou vegetariano. Eu guardo o sábado desde pequenininho. Meu Deus, devolvo o dízimo. Tenho pacto de oferta. Deus, obrigado que eu não sou como essas outras pessoas. E Jesus falou que entrou um outro cara no templo, na igreja, ficou lá no fundo, não tinha nem coragem de levantar o rosto do chão, e ele batia no peito e falava assim: Deus, tem misericórdia que eu sou pecador. Meu Deus, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, nem mereço estar nesse lugar aqui. E Jesus falou: esse saiu da igreja justificado. Quem que é justificado? Quem é injusto e é tornado justo. Quem que é justo? O livro de Salmos fala muito de justo, o livro de Provérbios fala muito de justo. O justo é como a videira, o justo é como a árvore plantada junto. Quem que é justo? Justo é um injusto que é justificado. Quem que é santo? É o pilantra que confessa. Esse é santo. O resto é santo do pau oco. Não tem substância, não tem santidade, só tem verniz, só tem casca. A verdadeira santidade é de pecadores, como você, como eu, que vão a Jesus e diz: Jesus me perdoa, Jesus me purifica, Jesus me salva. Você quer saber qual é o pecado pior que existe? O mais perigoso para a sua salvação é o pecado que você não enxerga. E você não confessa porque não enxerga. E talvez não enxerga porque não está lendo a Bíblia o suficiente. Talvez não enxerga porque não está lendo o Espírito de Profecia. Tem gente que não lê os escritos do Espírito de Profecia porque não quer enxergar. Porque se ler vai descobrir. E se descobrir vai ter que confessar e não quer confessar. Mas se não confessar não tem salvação. Eu preciso ler para saber, eu quero saber. Porque a salvação é muito fácil. É só confessar. Se confessar está perdoado, na hora. Confessou, está perdoado. Mas se não confessou, como você pode ser perdoado? E nesse tempo do fim, nós vivemos uma época, que é a época do juízo investigativo. É uma época em que nós precisamos afligir a nossa alma. Lembra lá na história do povo de Israel? Nós não temos tempo para isso, mas lá na história do povo de Israel, no dia da expiação, a alma que não afligisse o próprio coração, a pessoa que não se afligisse. O que é afligir? É ir para um canto e agora não era para trabalhar, era para considerar o dia de expiação como se fosse um sábado. E por que não trabalhar? Para pensar. Não era para dormir, era para pensar. Como é que está a minha vida? Como é que está? Que distância que eu estou de Deus? Como estão meus hábitos relacionais com Deus? Meus hábitos devocionais com Deus? Eu pensar e pedir que o Espírito Santo me convença do pecado, porque convencido do pecado eu posso confessar, e se confessar, Jesus morreu para poder perdoar pecado que é confessado. Você já pensou que coisa maravilhosa? Como é simples se salvar. Ah, pastor, mas eu sou um grande pecador. Você tem um grande Salvador. Não tem pecado que, se confessado, não possa ser perdoado. Todo pecado que é confessado é perdoado. Ah, pastor, mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não é perdoado porque não é confessado. Porque se é confessado, é perdoado. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele não resiste à confissão de pecados. E é por isso que Satanás não quer que você leia as coisas que revelam o pecado. Satanás tem um ódio à lei de Deus. Ele não quer que você leia Espírito de Profecia. Ele não quer que você leia a Bíblia regularmente. Porque você vai descobrir o que é pecado. E se você descobrir, você confessa. E se confessa, o pecado está coberto pelo sangue de Jesus. Mas se você não confessa o pecado continua lá.
E Deus não vai levar ninguém de arrasto para o céu. Tem que querer. E a gente também não vai de casalzinho. Não, pastor, mas minha esposa é super consagrada. Ela vai, você fica, meu irmão. Você fica e não adianta enganchar no pé que não segura. Ela vai e você fica. Ele vai e você fica. Não vai de casalzinho, é cada um por si. Então agora nós vemos Apocalipse capítulo 13. No Apocalipse capítulo 13, nós vemos duas bestas. Eu vou falar a palavra besta porque está na Bíblia, mas não é um xingamento. Besta é um animal forte, poderoso, selvagem. Então a Bíblia está falando de dois animais. No português antigo se falava bestas feras, animais, e se entendia o que era. Hoje a gente pensa que é xingamento, mas não é xingamento. Então eu me parei na areia do mar, verso capítulo 13. E ele viu uma besta, um animal saindo do mar, tendo 7 cabeças e 7 chifres, e nos seus chifres 10 coroas. E ele tinha um nome de blasfêmia. E agora essa besta que eu vi, diz João, era como leopardo, os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu poder, deu seu poder a esta besta. E o seu trono, e grande autoridade. Como que aconteceu isso historicamente? Bom, na época que vivia Jesus vivia na Judéia. Quem que controlava a Judéia? Era o Império Romano. Quem que perseguiu Jesus? Quem que quis matar Jesus? Foram os judeus, mas quem que deu a autorização foi um homem chamado Pôncio Pilatos. Quem que era Pilatos? Pilatos era um representante do governo romano. O governo romano era o governo que dominava o mundo conhecido naquela época. Aquela região toda por ali. Então, esse governo romano era instrumento do dragão para perseguir o povo de Deus. E para matar o Filho de Deus. Agora a Bíblia está dizendo aqui que esse dragão, que tinha o seu instrumento, que era o governo romano, esse dragão dá o seu poder e o seu trono a esse animal. Animal na Bíblia significa um poder civil. Um rei ou um reino. Então, o dragão ia dar esse seu poder e o seu trono a esse reino. Muitos estudiosos da Bíblia, e você encontra essa ideia no livro Grande Conflito, eu animo você a ler o livro Grande Conflito. Livro muito interessante. Eu estou lendo de novo o livro Conflito, o Grande Conflito. Estou muito impressionado com as coisas que eu estou lendo. E o que aconteceu? O Império Romano começou a ser atacado por tribos bárbaras. E em 330, o imperador Constantino muda a capital do Império de Roma para Bizâncio, que mais tarde se tornou Constantinopla e que hoje se chama Istambul, na Turquia. Uma cidade muito bonita. Muito bonita. Até hoje é uma cidade muito bonita. Cheia de templos, que eram templos cristãos. Hoje se tornaram templos muçulmanos. Uma cidade muito bonita. Ele muda a sede do governo para Constantinopla, para Bizâncio, deixando um vácuo de poder em Roma. Estavam acostumados a ser a sede do governo. E agora, nesse vácuo de poder, quem que começa a ficar a figura importante ali em Roma? O bispo de Roma. Haviam vários bispos em várias cidades. Havia bispo de Alexandria, havia bispo de Éfeso, havia em várias cidades, haviam bispos, igrejas. Mas por causa dessa ida do imperador, parece que o bispo de Roma começou a ficar mais e mais e mais importante. Até que em 538, depois eu estou resumindo bem a história, em 538,
o imperador romano, que já não era mais romano, que era o imperador desse império que agora tinha sede lá em Constantinopla, em Bizâncio, declara o bispo de Roma como o fiador das doutrinas e que todos deveriam prestar obediência ao bispo de Roma. E neste momento, o bispo de Roma passa a assumir dois papéis, um papel religioso e um papel civil. E se une o poder civil com o poder religioso. E quando você une poder civil, escuta isso aqui, escuta isso. Quando você une o poder civil com o poder religioso, você sempre vai ter problemas. Você vai ter imposição de práticas religiosas, você vai ter perseguição das minorias, e você vai ter a retirada do Espírito Santo. E Ellen White fala no livro Grande Conflito, quando a igreja estende a mão para segurar no braço de carne do poder civil, do poder político, é porque a igreja perdeu o poder e perdeu o Espírito Santo. E quando isso acontece, Deus já não pode mais abençoar. É o desvio doutrinário da igreja que leva a igreja a estender a mão para o poder político. Isso que diz Ellen White no livro Grande Conflito. E quando isso aconteceu lá na Idade Média, começou a perseguição. E aí você vê o povo fugindo para as montanhas. Você vê os huguenotes, você vê os valdentes fugindo, porque eles queriam adorar a Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com a consciência. Mas a igreja, essa igreja, se desviou da palavra de Deus, da pura palavra de Deus. E perseguia todos que não obedeciam à sua concepção da palavra de Deus. Bom, este é o resumo da primeira besta, mas o meu foco da mensagem de hoje é a segunda besta. Porque diz que esta besta, ela receberia uma ferida mortal. Ela reinaria por 42 meses, eu estou no verso 5. Ela reinaria por 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias. Quando começou isso? Quando começaram esses 42 meses, 1260 dias? Começou no ano 548 com aquele decreto do imperador Justiniano, dizendo que o bispo de Roma seria o fiador das doutrinas. E ele termina, se você conta de 538 mais 1260 anos, vai dar onde? Vai dar em 1798, né? O que acontece com 1798? General Berthier, de Napoleão, francês, ele entra lá em Roma, aprisiona o Papa, deporta o Papa, o bispo de Roma, para a ilha, e o povo ficou feliz, porque pensava que a religião que tinha acabado. Tinha acabado a religião. E aí depois disso você vê a Revolução Francesa e uma série de coisas. Mas a Bíblia diz que esta ferida mortal seria curada. E o mundo se maravilharia atrás da besta, buscando a besta. E o verso 8 do capítulo 13 diz que todos que estavam na terra, ainda no verso 7, diz que essa besta, esse animal, teria autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação, e que faria guerra contra os santos do Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo, e venceria os santos do Altíssimo. Então a gente pensa que porque está do lado de Jesus, sempre vai dar tudo certo, e você vai ter a vitória. Não, o Apocalipse está dizendo que esse animal, que é instrumento do dragão, instrumento de Satanás, esse poder, venceria os santos do Altíssimo. Então nem sempre, quando a gente está vencido, é porque a gente está do lado errado. E está vencido, e foi vencido, e está derrotado. Mas Deus falou que isso iria acontecer, isso é parte do desenvolvimento, do plano, do que está descrito aqui no livro do Apocalipse. E o verso 8 diz: todos aqueles que habitam na terra adorarão essa besta, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo.
E aí ele diz no verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça. E então João parte para a segunda besta, o segundo animal, que também é um poder político. Então, e a gente escuta, quando é que aparece esse poder político? Quando termina o poder da primeira besta. Quando que termina o poder da primeira besta? 1798. Então você deve esperar o aparecimento da segunda besta por volta de 1798. Quando é que surgiu? Esse que é hoje o maior poder mundial, a maior potência do mundo hoje. Quando surgiu? Foi aí por volta, independência desse país foi declarada em 1776. Sua Constituição, 1789. Ou seja, muito perto de 1798, quando termina o poder da primeira besta. Então começa o poder dessa segunda besta. Seria um outro reino, uma outra nação, um outro poder civil, que sairia da terra. Esse poder tinha 2 chifres, verso 11, como um cordeiro, e falava como um dragão. Tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Esses 2 chifres quais são? Política e a liberdade religiosa. Mas ele falava como um dragão. Parecia como Cristo. Inofensivo na aparência. Um símbolo de Jesus é o cordeiro, né? Então ele parecia um cordeiro. Parecia inofensivo na aparência. Mas falava como um dragão. Qual é o símbolo do dragão? Perseguição, intolerância, espírito satânico. Esse poder exerceria toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faria, estou no verso 12, capítulo 13, verso 12. E faria com que a terra e todos os que habitam na terra adorassem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Isso não aconteceu ainda. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos esperar que esse poder vá fazer com que todo mundo adore a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ele faria grandes sinais. E faria mesmo sair fogo do céu à vista dos homens. Verso 14 diz: esse poder, essa besta, seduz aqueles que habitam sobre a terra, dizendo aos que habitam sobre a terra para fazer uma imagem à besta, que foi ferida pela espada, mas sobreviveu. Agora, o que é a imagem da besta? Nós vamos ver aqui para frente na profecia, a imagem da besta e o sinal da besta. Quem é que recebe o sinal, a marca da besta? E o sinal da besta? Aqueles que não temem o Senhor. Aqueles que temem ao Senhor não receberão o sinal da besta. Mas o que é esta imagem da besta? São 2 coisas diferentes. Bom, a primeira besta tinha uma característica muito interessante, diferente dos outros animais lá do livro de Daniel, porque o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão juntos. Você tem que entender Daniel para você entender Apocalipse. Então, essa primeira besta de Apocalipse 13, do começo do Apocalipse 13, ela tinha uma característica marcante. União do poder civil com o poder religioso para perseguir aqueles que não seguem a sua compreensão doutrinária. E você vê toda aquela perseguição na Idade Média, milhares de pessoas foram mortas. Porque queriam adorar Jesus, porque não criam nas penitências, porque não pagavam as indulgências, e porque criam que a salvação era exclusivamente pelo sangue de Jesus, e que você não precisa pagar nada para ser salvo. E essas pessoas queriam servir a Jesus conforme diz a Bíblia, foram perseguidas e mortas.
O livro Grande Conflito descreve, trazendo de fontes históricas, tem muitas descrições de famílias, de mulheres que ficavam ao lado dos maridos, que eram colocados na fogueira, e a mulher ficava ali animando o marido, enquanto o marido morria, comido pelo fogo, e a mulher cantando, orando do lado dele, enquanto o marido estava entregando a sua vida. O livro Grande Conflito conta de mulheres que vestiam o seu melhor vestido para ir para a fogueira, como se ela tivesse indo para um casamento. Vestiu o melhor vestido. Você vai morrer amanhã por causa da sua fé. E ela vestiu o melhor vestido para ir para a fogueira. Muitos entregaram a sua vida. O único pecado que eles tinham era o pecado de opinião. Você está ouvindo alguma coisa meio parecida hoje em dia? Você está vendo alguma coisa parecida hoje em dia? O pecado deles era pecado de opinião. Não matava ninguém, não roubou de ninguém. Eram bons cidadãos. Mas tinha opinião que Jesus morreu para perdoar os meus pecados. E que eu não preciso pagar por isso. Eu não preciso dar dinheiro para eu ser salvo. Essa era a opinião. E as pessoas morriam por crime de opinião. Você está vendo alguma coisa parecida acontecendo? E a Bíblia diz que esse poder, essa segunda besta, que nós cremos que começou a existência ali no final da existência da primeira besta, que terminou em 1798, seria um poder mundial, que faria uma imagem à primeira besta. O que isso quer dizer? Se a primeira besta era a união do poder civil e religioso, a segunda besta vai fazer uma imagem. Imagem é parecido, é quase igual. Você olha no espelho, não é você que está lá no espelho. Você está aqui, não se engane. Se você quer matar uma pessoa, não estou falando para ninguém matar, mas se você quer matar uma pessoa, você não tem que atirar no vidro, você tem que atirar na pessoa, não é verdade? Porque imagem é parecido, mas não é a pessoa. Então, essa segunda besta ia fazer uma imagem à primeira besta, é parecido, vai usar o mesmo sistema, união de política com religião, e a religião vai tomar a força na política para perseguir as pessoas que não concordam, que não pensam da mesma maneira. E a Bíblia está dizendo que isso vai acontecer. Ainda não aconteceu desse jeito, mas a gente vê o mundo se mexendo para isso acontecer. Quando eu comecei a estudar isso, há uns 30 anos atrás, isso parecia um mito. Isso nunca vai acontecer, algumas pessoas diziam. E hoje nós já vemos isso tão de perto, tão de perto. E então a palavra de Deus diz aqui, lhe foi dado poder, verso 15, de dar fôlego à imagem da besta, para que essa imagem da besta falasse e fizesse com que morressem todos aqueles quantos não adoravam a imagem da besta. Aquele que não der força para essa besta, aquele que não se tornar súdito dessa besta, vai ser condenado à morte, está dizendo a palavra de Deus. Vai ter condenação de morte, não é só prisão, é morte. E agora no verso 16 diz algo muito interessante. Também fará com que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na sua mão direita e nas suas frontes. O que é essa marca? Desde o dragão persegue quem? Que a gente leu. Quem? Capítulo 12, verso 17. Quem que o dragão persegue? A mulher e os descendentes da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O dragão odeia a lei de Deus. O dragão detesta a vontade de Deus. O dragão e seus instrumentos tentaram mudar a lei de Deus. Tirar os mandamentos da lei de Deus e colocar mandamentos de invenção humana. Você vê algumas versões da Bíblia por aí que já não tem o mandamento de Deus como é na Bíblia. E agora nessa época, vai ser imposta a observância religiosa. Eu vou dizer para você uma coisa, o mundo está ficando doido.
O mundo já está doido, mas ele vai ficar pior, de acordo com isso aqui. E o mundo vai chegar numa situação tão difícil, que o próprio povo no mundo vai dizer: nós precisamos de um poder central muito forte no mundo para pôr ordem nas coisas. E algumas pessoas muito religiosas, escuta isso, algumas pessoas muito religiosas vão se unir, as principais religiões vão se unir, e vão dizer assim: nós defendemos valores bons, nós defendemos valores de Deus, vamos nos unir para pôr ordem no mundo, que o mundo não está uma bagunça. Eles vão ter boa intenção, a intenção vai ser boa. Escuta isso, como vai ser difícil para nós, porque você não pode ficar do lado da bagunça, mas esse povo vai se unir com boa intenção, para impor a religião, como solução para a bagunça do mundo, mas na hora de impor a religião, vai ser a religião da cabeça deles e não a religião da palavra de Deus. E uma das coisas que vão ser impostas nessa época vai ser a guarda do domingo. E essa guarda do domingo será o sinal, a marca. Será que alguém já recebeu a marca, essa marca da besta? Se você ler o Grande Conflito, ali diz que não, ainda não. Porque quando for imposta a observância do domingo, ela for imposta, obrigado a guardar o domingo, vai ser uma lei geral. Então o que vai acontecer? O sábado vai receber um destaque. O sábado vai ser falado, o sábado vai ser conhecido. Deus vai fazer, nós não sabemos como isso vai acontecer, mas Deus vai fazer com que o sábado seja conhecido por todos os seres humanos. E cada ser humano vai ter que fazer a sua decisão. E Ellen White diz que nesse momento, apenas nesse momento, é que aqueles que decidirem seguir o dragão e os seus instrumentos vão receber o sinal da besta. Então esse sinal não está aplicado agora, porque ainda não chegou esse tempo, mas vai chegar esse tempo. Você e eu, se estivermos vivos, e provavelmente vamos estar, eu já estou ficando velhinho, mas provável, pelo jeito que a carruagem está andando, eu acho que eu vou estar lá ainda, né, para ver. Alguns Deus vai falar assim: pode descansar, que você já trabalhou muito, você descansa, vai ser muito encrenca para você, pode descansar, pode dormir. E aí a Bíblia fala assim: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. E eu falo para o Pai do Céu: o Senhor é que sabe, Pai do Céu, o Senhor quiser que eu fique, mas se o Senhor quiser que eu também... É muita encrenca para a cabeça. Para quem estiver acordado, vai ser muita encrenca. Para alguns é melhor estar dormindo, né? Eu falo para minha mulher: ó, se eu capotar aí antes da hora, você chora, mas não chora muito não. Chora um pouquinho para impressionar os parentes, né? Mas não chora muito não, que o magro está bom lá. Deixa lá que Jesus volta, né? Mas olha o que vai acontecer, vai ser muita confusão. E uma coisa me impressiona mais nisso que a gente está lendo aqui, é o verso 17. Essas pessoas, o verso 17 diz, que ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser aqueles que recebem a marca e o nome da besta, o número do seu nome. Agora você para pensar, você que resolveu guardar o sábado conforme o mandamento, igual na Idade Média, quem resolvia seguir a Bíblia era perseguido, era morto. Você vai ser perseguido, vai ter decreto de morte. Mas ainda nesse meio tempo, o que você não vai poder fazer? Se você quiser guardar a lei de Deus, como é a lei de Deus? Você não vai poder comprar nem vender. Agora me fala uma coisa, como é que você vive? Você já não pode pôr gasolina no seu carro. Você não pode ir na padaria. Você não pode pagar conta de luz. Você não pode fazer nada. Acabou a sua vida. Você não tem como viver na cidade, você está entendendo? Não tem como viver aqui. Aí tem gente que fala assim: não, mas pera, acho que não é bem assim.
Não, meu bem, você está exagerando, não é, isso é radicalismo, isso é fanatismo. Não é bem assim, não. Vamos flexibilizar esse negócio. E vai ter gente que nessa hora, por causa da pressão econômica, vai mudar de lado. E eu fico pensando que Satanás não leva a gente de uma vez. Você sabe quando você está pescando um peixe? E vocês entendem de peixe aqui em Manaus, hein? Eu sei que vocês entendem de peixe aqui. Mas eu não sou pescador, mas eu sei. Pesquei poucas vezes na minha vida, mas eu sei que quando o peixe segura na linha, se você puxa para valer mesmo, o que acontece? Arrebenta, tá certo? O que você tem que fazer? Você vai brincando com o peixe, você dá linha e solta, e você vai puxando devagarinho. E assim que Satanás faz com a gente, ele não faz de uma vez, ele não puxa você para fora do povo de Deus de uma vez, ele vai devagarinho, ele dá linha para você. E depois ele puxa mais um pouco, e depois ele dá mais linha, depois ele puxa mais um pouco. E você sabe que às vezes, esse negócio da pressão econômica, ela não é brincadeira não. Quem de nós fala assim, ei pastor, eu tenho muito dinheiro, não sei nem o que fazer com dinheiro. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui, que fica feio até. Mas quem de nós? Não tem ninguém, né? Fala, pastor, tem tanto dinheiro que eu não sei nem o que fazer, não tenho nem ideia o que fazer. Você não tem, conversa comigo que eu tenho umas ideias para você. Mas nenhum de nós. E aí eu fico pensando assim, quando eu estou lá na minha casa, sozinho, que eu recebo o meu salário, que eu já acho que é pouco, e aí Deus fala assim, meu filho, esse salário todo não é seu. O que você tem que fazer? Devolver o dízimo? Que diz a palavra de Deus? Devolver o dízimo. Mas eu penso assim, não, mas sabe, Deus sabe que eu estou com muita dificuldade, Deus sabe que esse mês as coisas estão difíceis, eu acho que eu vou devolver um dízimo pela metade, ninguém vai saber mesmo, eu vou devolver um dízimo pela metade. E você percebe, Satanás vai me fazendo temer pelo meu sustento, eu não consigo que Deus me sustenta hoje em tempo de paz. E porque eu não confio que Deus me sustenta hoje em tempo de paz, eu não devolvo o dízimo fiel. Quando chegar essa hora, que acabou tudo, já não tem mais como comprar e vender, aquele que em tempo de paz não desenvolveu confiança no Senhor, você acha que ele de uma hora para outra ele vai aprender a confiar em Deus, hora que a coisa estourar? E eu quero dizer para você, todas estas coisas, guarda do sábado, todas essas orientações de Deus, elas servem para me ajudar a confiar mais no Senhor, depender mais do Senhor. Eu quando sento lá na minha casa para calcular o dízimo, cada vez, eu preciso decidir se eu ainda confio em Deus ou não. Se eu ainda confio que a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Porque no momento que eu parar de confiar, eu paro de devolver o dízimo. Porque eu não sou doido de ficar dando dinheiro para os outros. Se eu não acredito que tem um Deus lá no céu que cuida de mim, então eu mesmo tenho que cuidar de mim. Mas se eu aprendi a cuidar de mim e não deixar que Deus cuidasse de mim, nesse dia que a Bíblia diz que não vai me poder comprar e vender, o que eu vou fazer? Eu não aprendi a confiar em Deus. Eu não aprendi a depender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não aprendi isso. Eu aprendi a eu cuidar da minha vida, eu não aprendi a deixar um Deus poderoso, que estendeu uma mesa no deserto, para o povo dele cuidar da minha vida. Nesse momento, eu quero dizer para você, e esse é o resumo da mensagem de hoje, Deus está nos preparando para momentos muito difíceis, de diversas maneiras. Ele está nos preparando e nos ajudando através de exercícios espirituais, e o dízimo é um desses exercícios. Ele está nos ensinando a confiar nele, a depender mais dele, e aprender a viver pela fé. Ele está dizendo para nós assim, filho, vem para o deserto, sai do Egito, vem para o deserto. É no deserto que eu vou cuidar de você, é no deserto que vai cair o maná, é no deserto que sai água da rocha. Esse é o Deus a que você serve. Esse Deus que cuida de você hoje,
é o Deus que vai cuidar de você quando as coisas estiverem tudo caindo, nesse tempo que é o tempo do fim. Eu vou orar com você daqui a pouquinho, a gente vai ouvir mais uma música. Eu quero orar com você e quero convidar você para reconsagrar a sua vida ao Senhor. E dizer ao Senhor, Senhor Deus, me ajuda a confiar. Me ajuda a confiar hoje, porque se eu não aprender a confiar hoje, nesse dia que está perto, eu não vou ter desenvolvido músculos espirituais para depender do Senhor e para viver pela fé. Hoje é o dia de aprender a viver pela fé. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o
Esse foi um chamado do Senhor que você ouviu. E eu agora quero orar com você. Será que a gente pode se ajoelhar? Aqueles que podem se ajoelhar. Senhor Deus, vivemos tempos solenes. As profecias nos indicam que resta pouco tempo para essa terra. Logo, tudo vai terminar. Mas antes disto, dias difíceis estão diante de nós. Tua palavra nos informa que só sobreviverão aqueles que estiverem completamente apegados ao Senhor e à sua palavra, desconfiando de si mesmos, confessando pecados e pedindo ao Senhor que lhes dê o temor do Senhor. Nos ajuda a amar os teus mandamentos, a amar a tua vontade. Senhor, nesse tempo final receberemos uma pressão muito grande. Somente aqueles ligados a Cristo vão sobreviver espiritualmente falando. Senhor, fortalece a sua igreja. Hoje aqui, decisões foram tomadas. Teu Espírito Santo falou a corações. Pessoas querem confessar seus pecados, querem receber o Espírito Santo. Ouve as orações que estão sendo feitas agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos vocês. E já aproveitamos aqui para convidá-los para amanhã, às 18h15. Pastor Marcos Bonfim estará conosco aqui amanhã à noite para certamente nos abençoar. Que Deus abençoe, que tenhamos um sábado deleitoso. Um feliz sábado a todos.